presença de hoje tem um caráter inusitado, que não vai ser uma presença, mas duas presenças. Nós estamos tratando de duas pessoas que desenvolveram um artefato muito interessante, porque foi efetivamente, foi constatado inclusive por nossa equipe, que possibilita a redução de até 50% do consumo de energia dos aparelhos. Então, num encontro recente de inovação que aconteceu aqui no Espírito Santo, no Centro Tecnológico de Vitória, essas pessoas apresentaram esse aparelho e nós tivemos a oportunidade de estar trazendo aqui, pelo que representa também do consumidor ter uma forra, né? A verdade é essa. Por isso, essa conversa com Mário Boina, técnico de eletrotécnico, e Eduardo Lino de Jesus, que é o diretor comercial do negócio que eles estão desenvolvendo a partir dessa interessantíssima invenção. Bem, gente, vocês desenvolveram... Você já tinha alguma experiência o desenvolvimento de alguma ideia semelhante, Mário, antes de você chegar à ideia dessa peça, esse redutor de consumo de energia? Sim, tive algumas invenções antes disso aí, só que, porém, não conhecia o sistema de patente. Aí, depois eu fui passando a conheci o Wagner, né? O Sandy foi caminhando para me fazer os registros de patente. Eu cheguei até a desanimar com algumas invenções. Aí voltei, quando eu voltei, já voltei com essa ideia de fabricar esse produto para economizar energia. Porque minha mãe, cheguei em casa, ela reclamando da conta alta, aí eu falei, vou fazer alguma coisa. Aí eu lembrei daquela época que trocava sua geladeira velha por uma nova, né? Uhum. E a empresa de energia ajudava para poder economizar energia. Aí eu falei, então vou trabalhar em cima do eletrodoméstico para economizar diretamente no eletrodoméstico. Aí comecei a estudar. Aí cheguei a esse resultado de hoje aí que está funcionando 100%. Ô Eduardo, e com relação à aplicação, porque vocês desenvolveram um primeiro equipamento com um chip, isso aqui na verdade é uma peça inteligente, né? Que ela de uma certa maneira ela modera e controla o consumo de energia do aparelho. Exatamente, o que ela faz? Hoje quando chega na tomada, mais do que o necessário para o equipamento, então você tem essa perda. O que o equipamento criado faz? Evita que você tenha essa perda e potencializa o equipamento, melhorando até o funcionamento do mesmo. Aumenta o desempenho do equipamento. Aumenta o desempenho. Inclusive, faz com que evite que as resistências queimem, como a de chuveiro, que você tem que trocar aí praticamente anualmente, ou de alguns equipamentos industriais. Então, hoje nós temos dois equipamentos, né? Esse que está na sua mão, que é para equipamentos domésticos, de uso doméstico, e o equipamento industrial, né? Voltado para fornos grandes de padaria e equipamentos maiores, né? Uhum. Mas vocês desenvolveram também produtos com essa mesma função para equipamentos com motores? Sim, já temos até o protótipo para motores, né? E é direcionado agora para geladeira, né? Que também é um dos eletrodomésticos que mais consome, né? Uhum. Nós vamos fazer agora, vamos fazer uma demonstração prática aqui. Vamos assistir agora uma demonstração prática desse equipamento funcionando. Para testar efetivamente, né? Aquela questão de São Tomé, ver para crer. Vejamos. Estamos aqui com equipamento que vai reduzir 50% no consumo da energia em resistência. Vou fazer uma apresentação aqui para vocês com ferro elétrico. E depois vou ligar direto o ferro e depois vou passar pelo aparelho, ok? Vamos lá. Vou colocar aqui em watts, vou medir aqui. Certo, está em watts, vamos lá. Vamos ver o consumo desse ferro elétrico aí. Dá para vocês visualizarem 1000. Acender aqui, ficou melhor. Acender ficou melhor. Isso aí. 1009, né? 1012, beleza. Vamos lá agora fazer passando pelo aparelho. Olha o consumo aí para quanto cair. 517. Né? Economia até 50%, ok? E o ferro continua aquecendo ali normalmente.
né? Vocês podem ver aqui que aqui tá gastando a metade e o ferro tá quente, ó. Então, ele aquece do mesmo jeito, gastando consumo da metade da energia. Vai desarmar agora, o termostático vai desarmar, né? Porque se não atingir a temperatura, ele não desliga, né? Faz algum barulho, alguma coisa, não? Sim, ele vai fazer um barulho aí, desarmando a temperatura, atingindo o termostático, a temperatura correta. Aqui vocês podem observar que ele passa a demorar mais para piscar, né? Aí, ó, desligou, ó. Chegou a temperatura, atingiu a temperatura. Aqui você pode ver que desligou, desarmou. Então, o termostático atingiu a temperatura ideal para passar roupa. Bem, voltando então aqui para dentro do estúdio, Mário, nos fala aí, no caso, os equipamentos que usam resistência. Esse aparelho, esse dispositivo, foi criado para especificamente os aparelhos que usam resistência. Nós estamos falando então de ferro elétrico, de chuveiro elétrico. Ferro elétrico e chuveiro elétrico, na verdade, são os grandes consumidores, né, de energia junto com o ar-condicionado, né? Sim. Que mais outros aparelhos você tem? Misteira, estufas? Sim, todos os equipamentos que usam resistência, né? Uhum. Tem milhões de equipamentos. E isso não afeta, de uma certa maneira, a vida útil da resistência, não? Pelo contrário, melhora a vida útil da resistência. É? Sim. Inclusive depois que eu desenvolvi, eu cheguei a instalar para teste. Já vai com 1 ano e meio, não teve problema nenhum. O proprietário do estabelecimento que eu instalei, foi uma padaria, está funcionando 100%. E parou até de queimar a resistência. Queimava a resistência, né? E a durabilidade... Então, ou seja, quer dizer que afeta, sim, mas afeta positivamente. Ela aumenta a vida útil da resistência. Sim, positivo. Além da economia, que é muito importante, né? Que o consumo é muito alto. Vocês estão em teste com isso há quanto tempo, Edu? O projeto deles, inclusive no Inovar, onde se ganhou a feira, foi em 2016. Eles demoraram praticamente 2 anos para conseguir a patente, como ele estava passando, né? Conseguir a documentação é mais difícil do que inventar. E a liberação para venda, que é o INPI, né? Então tudo isso faz com que você demore poder colocar o produto realmente no mercado e produzir, né? Com a licença, né, dos órgãos. A presença hoje é dos inventores, o técnico eletrônico, o diretor comercial Mário Boina e Eduardo Lino de Jesus. A gente está voltando já. Voltamos com a presença dos empresários e desenvolvedores de produto Mário Boina e Eduardo Lino de Jesus. Nós estamos falando a respeito de um artefato que permite a redução da energia, do consumo de energia, tanto residencial quanto comercial, em até 50%. Uma pergunta a fazer a vocês, rapaz, é o seguinte: até que ponto essa redução de consumo pode estar comprometendo o desempenho do aparelho? Ou seja, há uma redução proporcional do desempenho do aparelho, da potência do aparelho, por causa da redução do consumo? Não afeta o aparelho. Ele tem o mesmo desempenho? O mesmo desempenho. Inclusive, esse teste que nós fizemos aqui, você pode observar que tem um termostático no ferro, que é mecânico, ele só desliga se chegar à temperatura ideal. Sim. No teste lá a gente percebeu desligando o termostato. Sim. E nesse teste eu sentei junto com o contador, um engenheiro, e nós fizemos o teste de tempo. Qual a durabilidade de tempo para chegar àquela temperatura usando o aparelho e sem o aparelho. Com o aparelho chega mais depressa? Sem o aparelho chega mais, pouca coisa, mas é insignificativo. Questão de segundo, em vista da economia, que é 50%, nós fizemos o cálculo, é praticamente nada. Agora, vocês tiveram conhecimento dos xing-lings, dos aparelhos desses que prometem esse resultado, mas não entregam? Já ouviu, Edu? Sim, a gente foi inclusive aqui num comerciante que adquiriu algum desses produtos e fizemos o teste e realmente não funciona. Né? Esse teste ali da mala? Exato, o teste na mala. A gente inclusive desafia, se alguém quiser trazer, né, a gente colocar a mala com todos os equipamentos e traga o seu próprio multímetro, para evitar que se diga que a gente criou um equipamento para que faça redução. Inclusive, nós não trouxemos hoje,
acabamos esquecendo, na verdade, esse multímetro que é adquirido em qualquer material de construção ou loja de eletrônica, né, para evitar que as pessoas digam que a gente criou algo ou manipulou alguma situação. Até porque a gente já vai estar instalando essa semana mesmo em alguns locais. Mas você está falando em instalações industriais ou comerciais, né? Por enquanto industrial e comerciais, mas o intuito é que logo mais já tenha os T's para que o consumidor possa se beneficiar também. Esse aqui é um de consumo de uso doméstico, Exato, né? de uso doméstico. Quando você imagina estar com isso no mercado? Acho que por mais 3 meses isso já deve estar disponível no mercado. E em termos de valores, hoje sairia na faixa de R$250. O nosso intuito é ter uma produção em escala que se chega aí a R$80, R$100. Chegar a 80, R$80, R$100. O preço final ao consumidor? Exatamente. E ele ainda tem uma vantagem, né? Caso você ligue no equipamento que não seja de resistência, a única coisa que ocorre é que ele não funciona. Ele desliga automaticamente. Mas vocês desenvolveram também esse mesmo artefato, esse mesmo redutor inteligente para aparelhos que não têm resistência, operam com motor. Exatamente. O de motor já não há necessidade desse desarmar, né? Sim. A gente fez agora um teste com a geladeira e já tivemos êxito, né? Já estamos com um protótipo pronto. E com relação à possibilidade de vocês, na verdade, aquela coisa, né, de vocês batem de frente com a indústria, que é a indústria da reposição das resistências queimadas. Vocês vão bater de frente. E aí, de repente, surge a possibilidade dos próprios fabricantes adquirir isso para já vir instalado no aparelho, não? Esse é o nosso interesse, né? É que a gente consiga aí alguém que realmente tenha interesse de colocar até dentro do próprio equipamento. Exemplo, dentro do chuveiro, dentro do próprio ferro de passar roupa, né? Ou da misteira. A gente está aberto a esse mercado, né? Que alguém procure a gente para que adquira esse produto e possa estar colocando em série. Porque realmente isso só não interessa a EDP, né? Com certeza. O único que perde com isso é a EDP. Eu acho que não, porque na verdade o que passa pelo relógio, que a gente já paga, né? Já está faturado. Já está faturado. O que a gente está fazendo é realmente que os produtos, né, tenham um funcionamento melhor e com gasto menor. Sim. Inclusive, esse aparelho é como se fosse um eletrodoméstico que saísse de fábrica econômica. Entendi. Mas por isso que eu pensei que as indústrias de eletrodomésticos já talvez tivessem interesse em comprar para já vir instalado no aparelho. Sim. Né? Então a empresa de energia, fornecedor de energia, eles querem que os aparelhos economizem energia. Do Brasil todo, do mundo. Agora é o seguinte, a patente já foi concedida, não já? Vocês já requereram a patente? Sim. Quer dizer, o processo já está registrado e está resguardada a propriedade intelectual de vocês. Então agora o pulo do gato. Como é que isso funciona? Como é que isso faz a redução do consumo de energia? Sim. Esse aparelho aqui, que é para resistência, os fabricantes de resistência fabricam a resistência, se eu ponho ela para aquecer ali, vou dar um exemplo, senhor. Eu fui num laboratório, cheguei lá, o forno do laboratório, ele tem que desligar a resistência naquele momento e esfriar. Cheguei lá, um ar-condicionado embaixo do forno do laboratório. Então, aquele ar-condicionado gastou energia, só precisa de ver. Aí fiz o teste, coloquei o aparelho na resistência desse forno do laboratório. Quando chegou a temperatura, não precisou armar o ar-condicionado para esfriar ela imediato. Ela esfriou imediato. Então, uma energia que ele gastava, ele estava para instalar mais 4 ar-condicionados. Não, tudo bem, isso aí eu entendi. Então, já qual economizou... é o efeito de economia, já está claro. Eu vi pessoalmente a comprovação ali, né? Cabe, inclusive, explicar que esse aparelho aqui é um aparelho para uso doméstico e esse aqui vocês estão pensando para uso comercial e industrial por causa do problema do calor, que se for excessivo, poderia afetar o componente plástico, né? Esse aqui não, esse aqui tem como é que é a palavra de calor? Tem dissipador. Um dissipador de calor. Eu quero saber assim, mas qual é o princípio que rege isso? Tem um chip aqui dentro? Sim. Tem um chip aqui que ele controla o consumo da energia.
né? A resistência está ali consumindo, igual você ouviu ali no teste, mil e pouco ferro, ele cai para 500 e pouco por quê? Ali é o consumo, então ele vai baixar o consumo, vai continuar saindo 127 volts, que não afeta o aparelho, né? Então vai diminuir o consumo, porque vai diminuir o consumo da resistência e ela continua aquecendo da mesma forma, né? E esse chip, ele controla essa parte aí do consumo da resistência. Uhum. Ele interfere na voltagem do... Sim. Ou no watts, na carga de watts. Isso aí, ele entra aqui Sim. aqui no macho, sai na fêmea. Sim. Quando ele sai aqui na fêmea, já é controlando. Já sai reduzido. Isso aí, reduzido e controlando o consumo daquele aparelho. Através da filmagem, Passando pelo chip. dá para você visualizar que ele potencializa. Exemplo, um aparelho de 1000 watts. Ok. Então você faz lá a medição, sem o equipamento ele deu 887, por exemplo. Colocando, nós conseguimos chegar a 997. Então o que ele fez? Ele potencializou... Aumentou a potência. E potencializando a potência, ou seja, você utilizando de forma adequada o produto, ele economiza. É como um veículo. Se você utiliza... Um veículo na quarta, por exemplo. Exato. Se você utiliza o veículo na quarta, você está consumindo mais combustível porque você está utilizando uma potência, às vezes até desnecessária, sendo que você pode estar colocando numa marcha mais leve e o veículo ficar mais econômico. Não, então, ao contrário, o veículo na quarta está na marcha leve, está consumindo pouco. Não, na quarta ele vai consumir mais. Se você estiver na quarta na a velocidade 80 km por hora, adequada. De acordo com a velocidade. de acordo com a velocidade, você vai consumir mais. Você deixa o veículo mais leve, por exemplo, na quinta marcha, utilizando realmente a potência do motor. Aqui o princípio é basicamente o mesmo. Entendi. Né? Se utiliza a potência que o fornecedor coloca no equipamento. Então você sempre vê a especificação lá, 1000 watts, né? 2000 watts, dependendo do equipamento, como o secador de cabelo. Você vê lá quando você vai adquirir, vem na caixa escrito lá, 2.200 watts de potência. Uhum. Só que, por exemplo, o secador, que também funciona através de resistência, nós fizemos alguns testes, a gente ainda está tentando definir um produto específico para ele, porque ele funciona também com máquina, ou seja, o ventilador. Entendi. E aí o que aconteceu? Nesse caso, realmente caiu um pouco a potência. Diminuiu para 50%, mas na hora você sente que caiu um pouco a potência. Nesse caso específico do secador. Do secador funciona a queda, mas cai a potência. Por causa do motor, né? Por causa do motor. Então você precisa de um equipamento para o motor e de um para a resistência. Entendi. Bom, a questão é a seguinte, vocês têm duas perspectivas. De você estar produzindo isso em escala para colocar no mercado para o consumidor final, ou estar fechando um contrato com a grande fabricante de eletrodoméstico para que eles embutam nos aparelhos deles esse dispositivo, não é isso? Exatamente. Está aberto ao mercado, né? Então, vamos ver. Agora, o intuito também é beneficiar um pouco o consumidor, né? O consumidor, muito. Ele acaba sendo muito lesado sempre, né? O tempo todo. Como a gente estava conversando ali, minha conta de energia vem R$1.000. Exato. Você não quer economizar R$500 por mês? É verdade. Agradeço, gente, a presença de vocês, me congratulo com vocês e realmente eu acho que, em nome do consumidor, cabe um agradecimento e um registro da felicidade que vocês tiveram nessa criação. Parabéns. Muito obrigado. Hoje a presença dos empresários Mário Boina e Eduardo Lino de Jesus, falando a respeito do seu dispositivo de redução de consumo de energia até 50%. Até já.